Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo, amigo. Pessoal, vamos começar então, porque o tempo é curto, só duas aulinhas, né? E eu quero falar, é muita coisa e eu vou pulando um pouco os slides, eu vou falando meio de improviso. Depois vocês dão uma lida, é um texto bem didático, bem fácil de compreender, né? Essa aula aqui eu peguei da turma lá de Jundiaí, né? Sobre gestão de sistemas operacionais. É aula sobre sistemas operacionais. Por quê, né? Nós somos laboratório de hardware, não é isso? Mas já acabou a teoria de hardware, né? E agora eu quero fazer a montagem do conjunto, né, de tudo. A gente já começou formatando o HD, né? Quando você vai instalar o sistema operacional, sempre você passa por essa parte aí de particionar, formatar HD, escolher qual é o file system, escolher qual é o tamanho de cada sistema de arquivo, né? Definindo o layout. Tem sempre que ter uma partição separada só para o sistema operacional e outra para dados, né? Porque você está sempre atualizando o sistema operacional e você não vai mexer com os dados, né? Fica salvo. Agora eu vou falar sobre gerenciamento de dispositivos de hardware, né? Ou seja, todos os dispositivos de entrada e saída, né? Que são conectados com a CPU. A CPU tem que se comunicar com o display, né? Com a tela, com o teclado, mouse, interface de rede, HD, barramento USB. E a gente vai ver o que é um barramento, esse conceito de hardware, né? E ainda não expliquei para vocês, muito importante, né? E eu vou falar novamente sobre processador, memória, HD, disco, né? Mas por quê? Sim, é porque agora é uma outra visão, é sobre o ponto de vista do sistema operacional. Como é que o sistema operacional lida com esses dispositivos, né? Sem o sistema operacional não acontece nada na máquina. E tudo é controlado pelo CPU a mando do sistema operacional, né? E por fim a gente vai falar quando você faz um boot, né? O que é que acontece no computador. Eu queria que vocês lessem este texto que eu deixei lá também, leitura complementar, que explica mais a fundo o que é um sistema de arquivos, né? Genericamente, porque você tem centenas de sistemas de arquivo e cada vez aparece um diferente, né? A gente tinha lá FAT16, FAT32, NTFS. No Linux tinha lá ext2, ext3, ext4. No Unix, lá onde eu trabalhei, da Solaris, né, da Oracle, tinha o UFS, era o Unix File System. Depois veio o ZFS, né, Zone File System. E tem vários outros. E como é, de uma maneira geral, um file system? Como que você cria pastas, arquivos, né? Essa leitura complementar muito interessante. Eu não vou ter tempo de explicar. Deixa o texto lá, vocês lerem, é bem acessível, bem didático, tá? Faz parte do livro que eu adotei. Então a gente vai falar sobre o sistema operacional, tá, pessoal? Que tem tudo a ver com o hardware, né? Um sistema operacional está intimamente ligado ao hardware do computador, no qual ele é executado.
ele estende o conjunto de instruções do computador para gerenciar seus recursos. Para funcionar, ele deve conhecer profundamente o hardware, tudo da placa-mãe, dos dispositivos que você vai plugar na placa-mãe. Ele tem que conhecer tudo para poder operar, né, o conjunto. Se você montar esse hardware que a gente estudou até agora, para validar, para fazer funcionar, né, testar tudo, tem que instalar o sistema operacional. Esta é uma aula prática. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês como que eu instalei aqui o Windows Server 2019, que é a máquina que eu montei. Vou mostrar passo a passo como que eu montei o hardware, né? E eu fui tirando foto, fui explicando passo a passo cada foto. Quando eu instalei o Windows, fui copiando os print screen, tudo, né? O certo era fazer aí no laboratório, né? Cada grupinho aí de, sei lá, 3 alunos montar uma máquina. Mas eu dei meus pulinhos aqui, fiz um quebra-galho, né? E eu instalei um servidor, porque assim, profissionalmente falando, numa empresa, é esse tipo de máquina que você vai instalar também, né? Porque Windows 10 para uso pessoal todo mundo já conhece, não é mesmo? Então vamos lá. O sistema operacional, então, ele tem que conhecer a fundo todo o hardware. Imagine vocês, né? Uma placa de vídeo tem vários fabricantes, tem 1000 modelos, interface de vídeo. É uma diversidade muito grande, muito complexa, né, de dispositivos. E o sistema operacional ele tem que conhecer tudo. Olha como é complicado. É assunto da aula de hoje, né? Como é que ele entende, como ele coaciona um HD, por exemplo. Como que ele conhece todo tipo de HD que existe no mundo, né? Conceitualmente, um computador pessoal simples pode ser abstraído. O que quer dizer isso? É uma coisa que não é real, é abstrato, é apenas um pensamento que está na sua cabeça, mas representa alguma coisa do mundo real, mais simplificado, né? A figura 1.6 representa simplesmente, né, um computador pessoal. A CPU, né, unidade central de processamento, memória. Os dispositivos de entrada e saída estão todos conectados por um sistema de barramento e comunicam-se uns com os outros pelo barramento. Pessoal, quando alguém perguntar para você o que é um barramento, você simplesmente fala, olha, é uma via de comunicação entre a CPU e todos os dispositivos de entrada e saída, mais a memória do computador. A CPU tem que ter acesso a tudo, porque é ela que rege, ela que controla tudo por ordem do sistema operacional, correto? Eu vou mostrar para vocês, né? A gente falou de CPU e tal, mas agora vocês vão ver como que uma CPU funciona, primeiramente. E depois, como é que ela opera cada um dos dispositivos de entrada e saída. Se vocês ver falar uma terminologia periférico, é sinônimo de dispositivos de entrada e saída, tá? Então tá aqui, né? A abstração de um sistema, um PC, né? Típico, né? Então você tem a CPU, que do lado dela, o que ela mais troca informação, né? Memória principal. E aí vem toda a moçadinha, entrada e saída. Telinha, né? Display do vídeo, teclado, impressora, unidade de disco rígido, né? O sistema operacional, que por sua vez controla a CPU, o que ele vê, toda essa turminha aqui, ó, para ele, é arquivo. A memória não, né? Espera aí.
todos os dispositivos de entrada e saída, toda essa turma aqui, é visto de uma única maneira pelo sistema operacional. É um arquivo. E o que você faz com o arquivo? Você manda gravar ou manda ler. Então o Windows ou o Linux fala assim pro vídeo: escreve aí. Aí aparece uma imagem lá. Teclado: olha, eu quero ler do teclado. Fica esperando o teclado. Fala para a impressora: escreve aí, manda lá uma saída. Disco rígido também: escreve, lê. São comandos assim, read e write, bem simplificado. É uma interface padronizada, uniforme e simplificada. Porque imagine se o Windows ou Linux tivesse que entender cada detalhezinho de 1000 modelos de HD que aparece por aí. Não, tem que padronizar esse negócio, simplificar a maneira de como ler e gravar de um HD. Eu vou explicar como que é feito. Então, o cérebro do computador é a CPU. A CPU é onde tudo acontece, né? Todas as ações, por intermédio do sistema operacional, né? Controlando tudo o que acontece na máquina. E como que a CPU funciona? Ela busca instruções na memória, comandos, né? Que você deu no seu programa lá, que você fez em C. Ele vai lá, busca uma instrução na memória daquele programa que ela está executando e executa essa instrução, né? São ciclos repetitivos, né? Um ciclo básico de toda CPU é o seguinte: buscar a primeira instrução do programa que está executando na memória. Aí ele vai decodificar, ou seja, vai analisar o que é. É um read, é um write, é um comando para reservar memória, é um comando para ler do teclado, exibir coisa na tela, sei lá. Qual é o tipo de instrução, né? Pessoal, essas instruções não são essas instruções que vocês estão acostumados a programar lá, os programinhas de linguagem C que vocês fazem, por exemplo. Não é aquilo. Você fala assim, linguagem C, tem um comandinho lá, write, manda gravar no disco, no HD, num arquivo. Esse write, depois de compilar o programa, vai ser decomposto em dezenas ou até uns 20 instruções de código de máquina, né? Você escreveu em linguagem humana, né, em inglês, mas o computador não entende. Tem que compilar, traduzir para código de máquina. É uma linguagem de baixo nível, né? A gente chama de binário ou assembly. Linguagem de montagem, né? Traduzindo. Assembly Language. Então são códigos assim mais simples, só que vários códigos assembly compõem um comando de alto nível, né? Que você fez lá um write, por exemplo. É essa instrução que eu estou falando, que a CPU executa. Então a CPU foi lá na memória, pegou lá um write. Aí ele falou: ah, isso aqui é um write. É o tipo de instrução. Guarda lá numa pilha, né? Numa estrutura de dados que a gente chama de pilha. Vai empilhando, né? Igual você vê no supermercado, você empilhou 10 caixas lá de panetone. É isso. Na base da caixa tem a instrução. Qual é o tipo de instrução? É um write. Depois o write ele requer vários operandos, né? O que são os operandos? O write é para escrever, né? Então é preciso saber de qual região da memória eu vou pegar o que eu vou escrever. E aonde eu vou escrever? No HD?
Então, qual é a pasta, qual é o arquivo? Ah, tá. E eu começo a ler da memória naquela posição. Quantos bytes eu vou gravar nesse arquivo? Percebe? Esses são os operandos, né? Se for um read, para ler. Ah, qual é o nome da pasta e arquivo? Quantos bytes eu vou ler? Isso que eu vou ler, eu vou guardar em qual posição de memória? Esses são os operandos, né? Pode você falar, some a variável A com a variável B e armazene na variável C. Você tem que especificar esses operandos para ele, né? É o sum, somar, né? Então, eu busquei na memória, decodifiquei, né? Criei a pilha. E aí o outro passo é executar a instrução. Aí eu executo a instrução. E aí eu vou lá buscar outra instrução. Decodifico, né? E executo. A CPU ela faz isso o tempo todo, 24 horas por dia. Olha, é tão simples, né? O computador é um negócio tão simples e a gente fica fantasiando, né? E por que que tem toda essa mágica, toda essa coisa bacana, né, que o computador faz? É porque nós fomos lá e codificamos um programa, a criatividade toda está aqui, nós, né? É como você pegar lá uma música bonita de um artista que tem toda a sua criatividade e põe lá um pendrive para tocar, né? A mágica está na pessoa que criou o software e não no computador, que ele é uma coisa muito simples, né? E a CPU então fica fazendo isso daí o tempo todo: buscar, decodificar e executar instruções. Depois passa para as instruções subsequentes e continua isso. Isso é um ciclo de CPU, né? São repetidos até que o programa chegue na última linha de código, na última instrução. Ele é terminado, né? Aí carrega outro programa, né? Tudo bem, pessoal? É dessa maneira que os programas são executados. Cada CPU tem uma arquitetura, né? O PC que a gente usa, o mais popular, né? A gente chama a grande família x86. O que é uma família de processadores? São processadores que rodam os mesmos programas que você roda aí no meu laptop, roda no seu, roda no Windows Server 2019 que eu instalei aqui, roda no AMD, no Intel. Todos os processadores entendem o mesmo conjunto de instruções, são compatíveis, né? É isso que é uma família de processadores. Então, um conjunto específico de instruções para cada processador. Então, o x86 tem lá o read, o write, o move, subtract, sum, de add, né? De somar, multiply, divide, aquelas operações básicas, mas que podem diferem, né? O tamanho dos registradores, né? Das variáveis é diferente de um ARM, por exemplo, que é outra família de processadores, né? E tem lá o Apple, né? Que tem lá o processador que eu não sei qual é o nome, não me lembro. Tem também o Android, que tem um processador, uma grande família de processadores Android, né? Por sinal, de longe, os computadores mais usados no mundo, né? O celular, né? O Android é um computador. Bom, então, esse tempo que o processador demora para ir buscar na memória uma instrução é muito demorado, é 1000 vezes mais lento do que o tempo que a CPU leva
para executar a instrução, né? Então, as CPUs têm os registradores. O que é um registrador? É uma área de armazenamento temporário para não precisar armazenar na memória, que é muito lenta, né? E tem um registrador que fica lá dentro da CPU, é muito mais rápido, tá ali do ladinho, tá na mão. Então, por exemplo, um resultado de uma soma, ele guarda no registrador, ele não vai guardar na memória, porque é muito lenta. Depois que ele terminar, né, aquele ciclo, aí sim ele vai acessar a memória principal, que é muito mais lenta. Então, os resultados temporários, né, a CPU tem os registradores. Desse modo, o conjunto de instruções geralmente contém instruções para fazer o quê? Ler da memória, carregar num registrador da CPU, uma variável. Ler outra variável, carrega em outro registrador. E aí, por exemplo, pega esses dois registradores e soma um com o outro, faz a operação add e vai salvar num terceiro registrador. E só depois que terminar a instrução é que ele vai salvar na memória principal. Também existem muitas instruções de baixo nível que não foi você que programou, faz parte da compilação, né? Por exemplo, copie o conteúdo do registrador número 1 para o registrador número 3. Pegue o registrador número 3 e salve na memória. Então, leia da memória para o registrador número 4. Você pode ver muitas instruções desse tipo também, que tem a ver com registradores de baixo nível, né? Bom, dentro da CPU, estou falando dos processadores das CPUs, né? Além dos registradores gerais usados para armazenar resultado temporário, a maioria dos computadores tem vários registradores especiais que são visíveis pelo programador. Um desses é o contador de programas. De programa. O que é? Pessoal, é assim. Imagine lá, você escreveu um programinha em linguagem C, 10 linhas, 10 códigos, né? 10 comandos. Aí a CPU vai processar a linha 1, depois ela vai a 2, a 3, a 4, até chegar à linha 10. Quando chegar na 10, o programa termina. O contador de programa é um contador de qual linha do programa ele está executando naquele instante. Ele precisa saber, ele acaba de executar uma instrução, ele precisa saber qual é a próxima. Eu estou executando a instrução número 10. Agora eu vou buscar a instrução número 11 na memória, né? Esse é o contador de programa. Depois tem um outro registrador que é chamado ponteiro de pilha. Lembra da pilha que eu expliquei agora há pouco? A pilha é uma estrutura de dados onde você vai salvar a instrução que está sendo preparada para ser executada, né? Você põe todos os dados na pilha, né? Qual é a instrução, quais são os operandos da instrução e depois você processa. Tem que montar a pilha primeiro antes de processar a instrução. Outro registrador ainda é o PSW, Program Status Word. Pessoal, na aula de sistemas operacionais, eu explico o que é uma abstração que se chama processo. O que é um processo? É o aplicativo, é o programa que você está rodando. Você tem centenas carregados na memória. Quando você dá o boot, né? Automaticamente já começa a executar centenas de programas. Fica tudo lá na memória.
E o que é um processo ou um programa? É uma estrutura de dados que o sistema operacional monta, né? Cada programa tem uma região de memória que foi reservada para ele. Tem o seu contador de programa, né? Tem o seu ponteiro de pilha. Tem o seu Program Status Word, né? E o que é Program Status Words? Status é o estado de execução do programa. Ele pode estar em 3 estados, né? Ou ele está sendo executado naquele instante, ou ele está bloqueado, ou ele está em estado de prontidão, ou seja, ele está pronto para ser executado, mas a CPU mandou ele esperar um pouco, né? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a CPU ela roda somente um programa de cada vez. Apesar de você ver lá que tem centenas de programas rodando, se abre lá o gerenciador de tarefas do Windows, você vai ver centenas de programas que estão rodando lá. Você pensa, né? Você tem a falsa ilusão de que aqueles programas estão rodando simultaneamente, em paralelo, estão andando, mas não é. O Windows ele pega um e dá uma andadinha nele. Depois ele interrompe e fala: espera aí que agora eu tenho mais gente para atender. Pega outro, dá uma andadinha nele. Pega outro, dá uma andadinha nele. Ele fica, vai do 1 ao 100, mas é tão rápido que logo logo ele volta, chega no 100 e já volta no número 1. Isso aí é muito rápido e dá a sensação que todos os programas estão andando simultaneamente, né? E como que ele faz, né? Ele tem que carregar o Windows, né, o Linux, todos esses registradores que é referente àquele programa para poder começar a executar, correto? E aí dali a pouquinho, dali 16 milissegundos mais ou menos, ele já fala, ó, venceu o seu tempo aqui, ó. Eu tenho que trocar. Então ele pega todos esse região de memória, né? Tem um apontador para memória onde está o programa, ponteiro de pilha, PSW, contador de programa. Salva tudo isso, a gente chama contexto. Salva o contexto numa área de memória lá, para poder carregar outro programa dentro da CPU, com todos esses registradores, para dar andamento no próximo. E esse que foi salvo, ele vai ser retomado no futuro próximo. E aí ele é carregado de volta. Isso que a gente chama de chaveamento de contexto. Troca de um programa. Está um dentro da CPU, parou, entra outro. Parou, entra outro. E fica se alternando em centenas de programas, né? Se um programa, por exemplo, decide, né? Você deu lá, você programador, um comando, olha, salva essas variáveis num arquivo no HD. Aí o Windows fala, meu Deus, conversar com o HD, aquele cara é lerdo demais. A memória é 1000 vezes mais lenta do que eu. O HD é 1000 vezes mais lento que a memória. Vai demorar um século. Aí o Windows pega aquele programa e fala, eu vou bloquear você. Eu tenho mais coisas para fazer. Você vai gravando aí, sabe? E a hora que você terminar, você me chama. Eu vou chavear o contexto aqui, né? Vou pegar outro programa e vou dar andamento. Aí a controladora do HD, ela sabe trabalhar independente do processador, tá? Você copia lá para a memóriazinha dele, ele vai gravando. Demora, né? Enquanto isso, ele fica bloqueado. Esse é um estado, né? Lembra desse Program Status Word? Esse é um dos status, é bloqueado. Qual que é um outro estado?
É o estado assim, ele está em execução, está rodando. E o terceiro estado venceu o tempo dele lá. Cada programa tem uma fatia de tempo máxima, né? E ele está pronto para ser rodado, mas ele está em estado de espera. A gente chama de prontidão. Está pronto, mas não pode rodar porque esgotou o tempo dele. E esse cara que está em prontidão, quando voltar a vez dele, ele já entra. Agora, esse que está bloqueado, o Windows não chama ele mais, não. O que tem que acontecer? A controladora do HD tem que dar um sinal, falar, olha, acabei, terminei a gravação. Envia um sinal, a gente chama interrupção. Isso aí vai para a CPU. Aí a CPU muda o estado dele de bloqueado para pronto. E fica lá, logo ela pega ele de volta, né? Quando é uma interrupção, esse programa ele tem prioridade sobre os outros, né? Imagine você tá lá, teclou lá no teclado, clicou o mouse. Nossa, isso aí é prioridade. O sistema operacional não pode deixar o usuário que digitou um Enter esperando. Ele tem que parar tudo que está fazendo, atender aquele Enter, processar e já dar atenção para o usuário, né? Depois ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Percebe, pessoal? Ele está sempre chaveando os programas. Ele trabalha um pouquinho com cada um e já volta, né? Interrompe e já volta depois a processar. O que vocês estão achando? Dúvidas? Ah, se você quebrar esse dentinho, não tem jeito, Pedro. Perdeu, viu? É tomar cuidado para não quebrar da próxima vez. E custa caro. Como que solda isso? Não tem jeito. Eu nunca vi. E como que faz esse trabalho aí? Você sabe, Matheus? É uma solda muito pequena, não existe ferro de soldar tão pequeno assim. Deve ter alguma técnica aí, né? De alguma máquina, né? Você vai operar com microscópio esse negócio aí. Deve ter jeito sim, viu? Alguma oficina aí que trabalhe com microscópio. Sempre tem alguém, né, que visualiza essa oportunidade aí, deve fazer esse conserto. Não sei, viu? Nunca vi. Por mim, eu acho que perdeu mesmo, né? Se quebrou a perninha dele. Ah, eu vou ficar te devendo, viu? Não sei. Pessoal, vamos prosseguir então. Então, o sistema operacional deve estar absolutamente ciente de todos os registradores, né? Que é aquelas memoriazinha que fica dentro do processador que eu expliquei para vocês, né? Quando realizando a multiplexação, o que é multiplexação? Vem de múltiplo. São múltiplos programas que estão carregados na memória, né? Rodando ao mesmo tempo. Aliás, você tem a ilusão que está rodando ao mesmo tempo. Para todos os efeitos, está rodando, né? Tem que carregar do HD para a memória e tem que ficar na fila para pegar uma fatia de tempo da CPU e parar.
e espera. Depois pega mais uma fatia e para. E assim ele vai andando. E anda rápido, né? Aqui, ó, time slice, fatia de tempo da CPU. Então, o sistema operacional deve estar absolutamente ciente de todos os registradores. Quando realizando a troca, né, tira um programa e começa a rodar outro, ele está fazendo múltiplos programas. Por isso que quer dizer multiplexação do tempo. Ela se divide, né? Dá uma fatia de tempo para cada programa. Não deixa de atender ninguém. O sistema operacional muitas vezes vai interromper o programa que está em execução para recomeçar outro, baseado no tempo decorrido, time slice, para aquele programa. Ela só pode trabalhar um intervalo de tempo muito pequeno, depois tem que parar para atender outro. Toda vez que o sistema operacional para um programa que está em execução, ele tem que salvar todos os registradores, de maneira que eles possam ser reassumidos, né, quando o programa for executado, der continuidade mais tarde, né? Quando for reassumir mais tarde. É isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Vocês percebem como dá trabalho trocar o contexto, né? Para um e começar outro? Bom, tendo em vista que o ciclo da CPU, né? Que é esse ciclo aqui, ó. Buscar, decodificar e executar. Ela faz isso o tempo todo, né? Os engenheiros, né? Eletrônicos, eles pensaram, ó, vamos agilizar, aumentar esse desempenho aí, né? Eu sei que é sempre a mesma coisa, buscar, decodificar e executar. Então vamos fazer vários pipelines. O que é um pipeline? É um conceito, traduzindo para português, né? É um cano d'água, é um pipeline. Imagine uma água fluindo dentro de um cano d'água. São essa sequência aqui, ó, buscar, decodificar e executar. É uma sequência repetitiva, né? E então eles criaram 2 ou 3 pipelines, de modos que quando você está executando uma instrução, está na CPU lá executando, você já começa a buscar na memória a próxima instrução. Ao mesmo tempo que está executando uma que já está pronta, você já começa a preparar outra, buscar na memória, decodificar. Só que aí você tem que usar um outro pipeline, né? Entende como é que é? Para fazer um paralelismo. Para fazer simultaneamente mais de uma sequência. Separadamente. Então ele vai processar, sei lá, 2 ou 3 pipelines em separado ao mesmo tempo. Então tem um desenho aqui, pessoal. Essa figura, cuidado para não confundir, ó. O livro, ele devia ter, o autor, né? Devia ter feito isso daqui, ó. São duas figuras. O que está do lado esquerdo é uma coisa, o que está do lado direito é outra coisa. Do lado esquerdo é o quê? É um sistema primitivo, né? Um pipeline só. Buscar, decodificar e executar. O que foi a modernização? Para agilizar, né? Você tem 2 pipelines aqui, ó. 1, 2, correto? E o término dele está aqui, ó. É a mesma sequência que você está vendo do lado esquerdo, correto? Então eu faço em paralelo 2 pipelines, né?
Aí eu decodifiquei, aí tá prontinho para processar, certo? É só jogar para dentro da CPU e falar processa. Só que como tem vários pipelines aqui, ele põe aqui numa área temporária de espera. Quando você vê essa palavra aqui, buffer, é uma memória, tá? Buffer é memória. É uma área de espera, uma memória de espera onde tem uma fila. Aí essas 3 CPUs aqui, ó, você tá vendo? São 3 CPUs, antigamente tinha uma só, né? Agora é dual core, quad core, vários núcleos. Aqui que são os núcleos. Aí então essa CPU acabou de executar uma instrução, ela corre lá nesse buffer, pega a próxima, né? E põe para executar. Com isso existe um paralelismo, né? Então, ainda mais avançado que um projeto de pipeline é uma CPU super escalar. Por que super? São vários núcleos de processador, né? Então lá dentro tem a unidade de ponto flutuante. É coisa de processador. Isso aqui eu vou passar por alto, né? Ponto flutuante é o quê? Você tem números inteiros e números decimais, né? Que tem vírgula. O ponto flutuante é a vírgula, porque cada hora ela está numa posição, é isso. Para o computador trabalhar com número quebrado, que não é inteiro, para ele é muito difícil. Então tem que ter um circuitinho separado só para fazer isso. Unidade aritmética é onde soma, divide e multiplica. Tem a unidade lógica que faz o if, né, que você codifica, toma decisões. Então é isso, pessoal. Depois vocês dão uma lida aqui. O importante é saber que tem vários processadores, né, que estão realmente trabalhando em paralelo. Cada um está cuidando de um programa em separado. Tem CPUs, né, com vários núcleos. E cada núcleo realmente faz em paralelo, não é esse, né? Eles ficam fazendo chaveamento de processo também, né? Mas dá muito mais desempenho, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então você tem vários pipelines e ao mesmo tempo várias unidades de execução de instrução. Então logo o processador fica disponível, ele corre lá no buffer, né? Nesse carinha aqui, esse aqui, e pega a próxima instrução para executar. Tem o paralelismo tanto na busca, decodificação, quanto na execução. Tem um outro conceito aqui, pessoal, de CPU. O seu programa ele pode rodar em 2 modos diferentes, em modo kernel ou núcleo, né? Ou em modo usuário. O usuário comum ele não tem permissão de nada, ele só tem permissão de mexer nas coisas dele mesmo, né? Na sua área de memória, no seu arquivo que é seu mesmo, né? E modo núcleo? Modo núcleo, você tem permissão de fazer tudo. É como se fosse lá o administrator, o root, super usuário do Linux, né? O root. E o seu programa, ou ele está no modo usuário ou ele está em modo núcleo. Modo usuário, uma vez que você não precisa mexer naquilo que não é seu, né? Vamos supor, eu quero criar um arquivo novo no HD. Não pode.
tem que pedir permissão para o sistema operacional. Aí o seu programa vai começar a rodar em modo núcleo, modo privilegiado. Por quê? O HD é um recurso que ele é compartilhado. Tem centenas de programas lendo e gravando do HD. E você não pode mexer naquilo que não é seu, numa pasta que você não tenha permissão. E quem é que vai saber disso? Controlar, né? É o sistema operacional. Então você pede permissão para ele, né? Você faz uma chamada ao sistema operacional e fala, ó, eu quero gravar esses dados neste arquivo. É o sistema operacional que vai fazer isso. Imagine se qualquer um pudesse gravar onde quisesse. Ia gravar, apagar arquivo do sistema operacional, né? Acessar a memória, por exemplo. Você tem que pedir permissão para o sistema operacional, né? Mas tem muitas instruções que você roda em modo usuário mesmo. Sempre que envolver recurso compartilhado, instruções sensíveis de segurança, roda em modo núcleo. Em geral, tem um bit sinalizando isso, que fica dentro do registrador PSW, né? Registrador de status do programa, Program Status Word. Quando você vê falar word ou palavra, o que é? Uma palavra são 4 bytes, tá? É o inteiro, é uma palavra. O computador, ele acessa a memória, ele lê 4 bytes de cada vez, ou grava 4 bytes de cada vez. São a palavra, tamanho da palavra do processador, 4 bytes, tá? Ou seja, 32 bits, mas agora veio os 64 bits, correto? Então a palavra são 8 bytes agora, certo? Esse registrador, o tamanho dele é uma palavra. Program Status Word, certo? São 8 bytes. Então, quando a CPU estiver operando em modo núcleo, ou seja, ela tem permissão de fazer qualquer coisa, ela pode executar todas as instruções, qualquer uma, e usar qualquer recurso do hardware, sem restrições de acesso. Programas de usuário sempre são executados em modo usuário, sem ter plenas permissões, o que permite que apenas um subconjunto de instruções, né, aquelas que não têm perigo de invadir a área dos outros, né, possa ser executado e um subconjunto de recursos possa ser acessado. Geralmente, todas as instruções envolvendo entrada e saída e proteção de memória são inacessíveis em modo usuário, é lógico. Entrada e saída é ler e gravar na memória, no HD, por exemplo, no teclado e vários outros dispositivos de entrada e saída. São compartilhados por centenas de programas e é o sistema operacional que bota ordem nesse uso aí, né? Essas permissões de uso. Então é lógico, né, que o programador pode ver o que tem nesse registrador, mas não pode modificar ele, que é questão de sistema operacional. Pessoal, olha uma palavra feia aqui, ó. O que é multithread? Primeiro vamos traduzir. O que é um thread? É uma linha de controle. Aquele programinha que você fez em linguagem C, né? Eu codifiquei lá 10 comandos, 10 linhas, de 1 a 10. Aí você põe para rodar o programa e o sistema operacional
E a CPU executa a primeira linha, segunda, terceira, quarta. Quando chegar na 10ª, terminou. Esta sequência de 1 a 10 é um fluxo de execução. É uma sequência, uma linha, né, de controle. É isso que é um thread. É um fluxo de execução. E o que é multithread? Significa vários programas sendo processados simultaneamente. É isso. Ah, professor, e o que é multinúcleo? Ah, é o nosso querido processador, né? Multicore, né? Os i3, i5, i7, i3 são 3 núcleos, né? Antigamente tinha dual core, quad core, né? A AMD tem essa terminologia. A Intel tem i3, i5, i7, ok? Cada núcleo vai rodar um thread, um programa, né? Um processo. Quando você vai falar processo, ou programa, ou aplicativo, é tudo a mesma coisa, tá? Aqui o autor força o leitor a pensar um pouco, né? O que acontece? A tecnologia de fabricação dos chips, ela tem melhorado muito rápido, né? Tá progredindo. Sempre tem técnicas de fabricação melhores, né? Que consegue maior índice de integração por milímetro quadrado, né? Então, ele fala aqui a abundância de transistores, né? O que quer dizer? O chip cada vez mais denso, mais complexo, que ocupa cada vez menos espaço, né? E aí, o que fazer com tantos transistores, né? É lógico, dá para mim que eu uso, né? Mas o que resultou nesse progresso todo de fabricação? Arquitetura superescalar. Nada mais é do que multinúcleo, né? Um processador tem vários núcleos. O núcleo é um outro processador. É assim, você fala dual core, por exemplo. São dois processadores. Por conveniência, foi encapsulado, empacotado tudo junto no único chip. Mas são dois processadores, tá? E são múltiplas unidades funcionais, claro. São dois processadores que trabalham ali juntinho. Mas não tem nada a ver um com o outro, tá? Só por conveniência no mesmo chip, tá? Então, quanto mais aumenta o número de transistores, né? A fabricação de chip melhora. Mais ainda é possível. Eles vão pondo cada vez mais núcleo lá dentro. Então, ainda você pode pôr muito mais memória cache dentro do chip da CPU. Sobrou espaço lá, né? Porque os componentes estão ficando pequenos, está sobrando espaço. Vai, põe mais memória cache, põe mais processador para trabalhar junto, né? Tudo num processador só, tudo numa peça só de hardware, né? Então esse progresso está muito elevado e agora está chegando uma fase assim que não tem como ficar mais rápido. É isso que está falando aqui. Então o fato que aconteceu são vários núcleos, vários programas, né? Vários threads rodando ao mesmo tempo, cada um em um núcleo. É como se tivesse dois computadores, cada um executando um programa, tudo ao mesmo tempo, mas é uma máquina só. Então, agora cada núcleo também faz o chaveamento, mesma coisa. Só que se você tiver dois núcleos,
você vai realmente rodar dois programas em paralelo, tá? É um paralelismo real, tá bom? Então, as CPUs têm agora 4, 8 ou mais processadores completos, né? A gente chama de núcleo, mas é como se fosse um outro processador. Duas máquinas rodando, cada uma fazendo um trabalho, mas é uma máquina só. A figura 1.8 mostra que nós temos efetivamente 4 núcleos dentro de uma única CPU, de um único chip. Pessoal, existe, é verdade, viu? Não é mentira não, ó. Tem já essas máquinas grandes, né, de data center, servidores, não é computador pessoal, né? São máquinas realmente grandes, caras. Fica trancada lá, a gente chama de sala cofre. Eu trabalhei com essas máquinas aí. 60 núcleos. Eu sou mineiro, mas eu não sou mentiroso não. Eu tinha uma máquina lá com 128 núcleos. Isso em 2010, tá? Verdade. Mas se você pegar um chip, né? Quebrar ele, botar no microscópio, você vai ver essa foto aqui. Só que eu já mostrei para vocês, né? Nas aulas passadas. Você tem esse aqui na figura A, 4 núcleos, 4 processadores. Cada um tem o seu cache independente, só para ele. Tá vendo aqui, ó? Além desse cache, tem um cache bem grande, né? Bem generoso aqui, que é compartilhado pelos 4 processadores. Tudo isso montado num único chip, né? Que tem aquelas perninhas, né? Aqui uma outra versão, outro chip que não tem o cache compartilhado, mas tem o cache também independente para cada um. O que é L2? Ó, esse pequenininho a gente chama de L1 e esse aqui chama de L2. Por quê? Esse pequenininho ele é muito mais rápido, só que ele é menor. O L2 é rápido também, só que nem tanto. E é bem maior, né? E são classificados por níveis, level, por isso que é o L de level, nível. Bom, pessoal, processador, assim, pela visão do sistema operacional, eu expliquei de novo que tem esse negócio de chaveamento de processos, né? Aquela fatia de tempo, aquele contexto que tem todos aqueles registradores para salvar, né? E a memória. Já dei aula sobre memória, já falamos tudo isso daqui, só que eu vou falar de novo mais sobre a visão do sistema operacional, o Windows, o Linux. Então, uma memória seria bom que fosse rápida, que fosse bem grande e que custasse barato, mas isso é um sonho, né? Não é verdade. Só que a tecnologia está propiciando isso, né? As memórias estão cada vez maiores e por byte elas estão sendo cada vez mais baratas e rápidas também, né? DDR4 aí, né? A gente vê, foi um salto tecnológico. Então, o sistema operacional, como que ele enxerga a memória? Ele cria uma pirâmide, é uma hierarquia nessa pirâmide. É esse caso aqui, ó. No topo da pirâmide, e nós encontramos as memórias mais nobres, né? As mais rápidas. São os registradores que eu expliquei para vocês.
O registrador ele é construído com o mesmo material da CPU, então é a memória mais rápida que existe, só que ela custa muito cara e por isso ela é pequenininha. O registrador já está lá dentro mesmo, ele é a própria CPU, né? Dizendo assim. Depois, na hierarquia, vem a memória cache. Aí vem a memória principal, que ela é bem maior, né? Só que ela é muito mais lenta, ela é 1000 vezes mais lenta. E abaixo da memória principal vem o disco magnético, né? O HD, que ele é muito maior, só que muito mais lento também, cerca de 1000 vezes mais lento e 1000 vezes mais, 1000 vezes, sei lá, 1 milhão de vezes mais maior capacidade. Pessoal, HD, disco, não é memória. Disco é disco, memória é memória. Mas o pessoal costuma chamar de memória de massa ou memória secundária, tá? Mas nunca fale que o disco é simplesmente uma memória. Ou você fala é memória de massa ou é memória secundária, tá bom? Aqui, pessoal, eles explicam os detalhes do cache. É muito interessante. Eu falei sobre memória cache. Já expliquei esse conceito aqui de cache hit, cache miss, não foi? Vocês se lembram disso? Deixa eu perguntar aqui. Quem sabe o que é um cache hit? O que é um cache miss? Eu já expliquei na aula de hardware lá atrás, no comecinho. Desafio, microfone aberto, chat aberto. Vamos lá, pessoal. Acorda aí, vamos. Matheus, menino inteligente. Menino não, moço, né? Você faz ideia o que é o cache hit, cache miss? É uma falta. E o hit é um sucesso. Aí eu vou explicar lá seguindo aqui o slide para eu não me perder, né? É assim, a memória cache, ela é muito mais rápida. Então, o processador, ele sempre procura primeiro na memória cache. Toda vez que ele quiser acessar a memória principal, a RAM, não, ele olha na memória cache. Vai que dá sorte de eu achar aqui, ela é muito mais rápida, eu ganho tempo. É como se você tivesse assim numa oficina. Tem a bancada de trabalho, tem lá uma chave de fenda, um alicate, multímetro, tá tudo ali na mão, né? Então, a hora que eu quiser uma chave de fenda, eu pego essa daqui mesmo, tá aqui na mesa. Ou então eu tenho que ir lá no armário, procurar outra chave, né? Não demora mais? É isso. Só que às vezes a CPU vai lá e não tá no cache. Pô, quebrei a cara. E agora? Vou ter que ir lá na RAM, aquela lerda, né? E sim, vai ter que ir lá, sim, senhor. Vai lá e faz a busca. E por que que ela trabalha assim? Porque tem uma teoria, né, na ciência da computação, que é o seguinte: toda a região de memória que você acessou agora, nesse instante, tem a grande probabilidade de você querer acessar a mesma região de memória nos próximos instantes. Então, por que não
pegar toda aquela região de memória e já copiar tudo para dentro do cache. E é isso que ele faz, né? São linhas de cache. Você pega a memória e divide em, sei lá, 64 partes. E cada parte de 0 a 63 é uma linha de cache. Toda vez que você acessar a memória, você vai estar acessando alguma dessas linhas de cache, que por sua vez vai ser copiada tudo de uma vez para dentro da memória cache. Com isso, você garante um grande índice de acerto. A probabilidade, né, da ciência, da matemática, comprova. Então, a CPU ela vai ter vários cache hits, ou seja, achei no cache. Não precisa acessar aquela memória lerda lá. E ganha muito tempo com isso. No geral, apesar dos cache miss, no final das contas, no geral, tem um ganho de desempenho considerável, com certeza, né? É um conceito assim que é usado largamente na ciência da computação, não só para memória. O HD, por exemplo, você tem um HD de 1 terabyte. Aí o sistema operacional precisa lá abrir um arquivo, achar esse arquivo no meio de 1 terabyte. Ele vai lá, acha. Só que aí ele pega esse arquivo e já deixa ali no jeito, no cache, né? Qual é o endereço dele, qual pasta que tá, tudo certinho. Porque ele sabe que logo logo ele vai pegar esse arquivo e continuar lendo de novo, né? Imagine assim um site da internet, né? Vou lá no site de compras lá, o Submarino, né? E você abre aquela página principal do Submarino. Dali a pouco chega outro usuário, também quer ver aquela mesma página. Dali a pouco chega mais uns 10, quer ver a mesma página. Ou é lógico, pô, mas todo mundo só quer ver essa página. E o que que eu faço? Eu ponho essa página no cache. Toda hora que alguém pedir, tuf, tá aqui, ó, pronto, tá na mão. Não precisa ir lá naquele HD de 1 terabyte copiar de novo, percebe como que é? É isso que é o cache hit, cache miss, né? Tá bom, pessoal? A memória cache está lá quase que no topo da pirâmide, né? Aqui estão explicando isso que eu expliquei para vocês. Depois dá uma lida, é coisa que eu acabei de falar agora, né? Negócio de site, né? Bom, falei da registrador, falei da memória cache, descendo a pirâmide, né? Agora vem a memória RAM. A memória RAM, pessoal, é a parte mais importante do sistema, sem dúvida nenhuma, em conjunto com o processador, claro, né? Mas tudo que acontece no sistema tem que estar na memória RAM, senão não adianta. Você quer rodar um programa, tem que pegar do HD e carregar primeiro na RAM, senão o programa não roda. E quando começa a processar esse programa, vai ser computados os resultados, vai ler, gravar no disco. Todos esses dados têm que estar na RAM, senão não dá para processar. Ali é o cérebro de tudo, né? A memória mesmo, né? O autor fala, é a locomotiva do sistema hierárquico. É a parte mais importante, sem dúvida. Está crescendo rapidamente, a tecnologia vem, né? E você tem memórias cada vez maiores e mais baratas. Graças a Deus, né? E é a memória a gente já conhece. Vamos ver as outras. RAM é de Random Access Memory, acesso aleatório. Você pode acessar qualquer parte dela diretamente. Não precisa fazer igual antigamente fazia com as fitas, né?
acesso sequencial. Se você queria ler um registro que está numa fita magnética, faz de conta que esse registro está lá no fim da fita. Como é que você faz? Ah, é a maneira mais burra que existe de ler, né? Você lê o primeiro registro, é esse que eu quero? Não, joga fora. Lê o segundo registro, é esse que eu quero? Não, joga fora e vai. Milhares de registros até chegar no fim da fita. Opa, achei, até que enfim, né? Depois de 2 horas, 2 horas lendo a fita, achei. Esse é o acesso sequencial. Em oposição, você tem acesso randômico, né? Isso é coisa do tempo antigo, essa terminologia. Essa memória RAM, ela tem um problema sério, né? Você desliga o computador, ela apaga, né? Se você não salvar no HD, some tudo, né? Então é por isso que você precisa do HD. Nós temos uma outra tecnologia, um outro tipo de memória, que é a ROM, Read Only Memory. Diferentemente da RAM, você não pode gravar nada nela, você só pode ler. É uma memória que já vem de fábrica, gravado na placa-mãe, né? Não pode ser modificada nem atualizada. Ela é muito rápida e muito barata, né? É o nosso famoso BIOS, né? Que fica lá nessa memória ROM. Você não pode gravar nela, você só pode configurar essa memória. Mas os dados que você salva da sua configuração, você não salva na ROM. Você salva na CMOS, que eu já vou falar já. E é aqui na ROM que tem o carregador de boot, né? Quem é que dá o boot no sistema? É o BIOS, né? É a ROM. É ela que aponta para o HD para poder achar em qual bloco lógico que começa o sistema operacional, né? Ela é usada para inicializar o computador, dentre muitas outras funções que a BIOS faz. Eu vou explicar no fim da aula, tá? Também algumas placas de entrada e saída vêm com ROM para lidar com o controle de dispositivos de baixo nível. Ou seja, você pega um HD na mão, você vê que tem uma plaquinha lá, né? Nessa plaquinha tem uma ROM, é tipo um BIOS, né? Que é um programinha, um software que vem de fábrica, que controla todo o mecanismo do HD, toda a parte elétrica ali, né? A gente chama isso de firmware. Deixa eu escrever aqui para vocês. Firmware é o software básico que vem gravado no hardware, chamado de firmware. Na ROM. Portanto, não pode ser atualizado. Então, a placa-mãe tem o BIOS, mas dentro do HD também tem um outro firmware parecido com o BIOS. A gente chama de controlador, né? É o software que é o firmware, é o controlador. A gente vai falar muito disso nessa aula. Não só um HD tem um firmware, um teclado, todos os dispositivos, uma webcam tem um firmware lá que não pode ser mudado. Uma Smart TV tem firmware, esses monitores têm. Na verdade, o firmware é que realmente opera o dispositivo, né? Nós temos aqui também outro tipo de memória, a EEPROM.
Electrically Erasable Programmable ROM. É uma memória apenas de leitura, só que você pode apagar ela. Professor, como que é isso? Se é apenas de leitura, como é que você escreve? Não é assim, você escreve só um pedacinho, lê, escreve um pedacinho, não. Ou você apaga tudo, escreve tudo de novo, ou então você não mexe em nada. Então, é aquela memória que você vê. Por exemplo, tem um roteador Wi-Fi, ele tem a EEPROM. Dá para atualizar o firmware do roteadorzinho Wi-Fi? Dá. É um processo chato, demorado, arriscado. Pessoal, não faça isso, desiste, deixa sem atualizar mesmo que você ganha mais, tá? Porque eu já vi histórias por aí de alguém que fala: eu vou atualizar o firmware da minha Smart TV. Olha, agora corrigiu um defeitinho, tem mais funções, mas você corre um risco de danificar essa TV se você gravar a versão do firmware errado, por exemplo. Se você está lá gravando, cai a força e não acaba de gravar, dá um mau contato ali, não gravou. Perdeu a televisão, não funciona, não presta mais, tá? Eu prefiro não mexer nessas coisas não. Então tem que apagar tudo e gravar tudo. Essa é a EEPROM. E a memória flash, a memória do pendrive, né? Nem precisa falar desses SSDs, é a mesma memória dos pendrive, do SSD, memória flash. A memória CMOS. Memória CMOS, pessoal, ela não é volátil, mas tem que ter uma pilha, uma bateriazinha, parece uma moedinha que se deixa na placa-mãe, que mantém essa memória com os dados. Se você tirar essa pilha, apaga. É na CMOS que você salva a configuração da BIOS. E o que que tem lá? É muito pouca coisa. Se perder também não perde muito. O que que tem? Tem data e hora atualizada, né? O relógio do sistema. Tem as preferências do usuário, né? Algum setup que você faz. Qual é o dispositivo de boot que eu uso? Tem um monte de configuraçãozinha lá que você já deve saber. Se tirar essa pilha, perde. Aliás, essa pilha dura aí uns 3 anos, depois você tem que trocar, viu? Às vezes ela perde a carga e vai apagar a configuração da BIOS. Pessoal, essa aula vai até que horas mesmo? 10h30? Nossa, hoje não rendeu muito, acho que eu falei demais, hein? Eu não gosto de avançar muito no horário, mas deixa eu ver aqui. Horário 22h30. Pessoal, é melhor parar, sabe por quê? Esse negócio de HD aqui é complicadinho, demorado. Eu não gosto de falar correndo. Então, vamos deixar para a próxima aula, né? Essa aula foi previsto mesmo falar em 2 partes. Porque tem muita coisa ainda, ó, dispositivo de entrada e saída. Aí que eu vou falar de barramento, de barramento rápido, barramento lento. Aí vem os PCI Express da vida, USB, barramento SATA, tem coisa, viu? Vamos deixar para outra aula, né? Então eu parei aqui, ó, em próxima aula a gente começa com HD. Pessoal, eu vou falar de HD, eu já dei uma aula inteira de HD, né? A gente formatou não foi? Aula passada.
mas é a visão do sistema operacional, para vocês entenderem como que o sistema operacional opera um HD. HD é muito complexo, né? Tem 1000 modelos, centenas de fabricantes. Como é que o Windows conhece tudo isso? Na verdade, ele não conhece. O HD é que tem que ter uma interface padronizada, simplificada para o Windows poder. Não é o Windows, é você, programador, que vai interagir com ele, né? Mas isso a gente fala na aula que vem. É muito interessante essa aula. O HD é o modelo que a gente usa para explicar todos os demais dispositivos de entrada e saída que funcionam assim a nível de sistema operacional similarmente. Lembra que eu falei para vocês? O Linux, o Windows, trata tudo como se fosse um arquivo onde você grava ou lê. Então, se tem lá um dispositivo, uma interface de rede, quando chega pacote da rede, você lê do arquivo chamado rede. Quando você quer mandar um pacote da rede, você grava num arquivo chamado rede. O mesmo acontece com uma impressora. Você manda para a impressora como se estivesse gravando um arquivo, aí ela imprime, né? O HD você lê e grava. Então, todos os dispositivos têm que ter uma interface padronizada, simplificada, né? E quem é que cuida de toda essa complexidade, esse mecanismo que você está vendo aí, ó? Esses discos, essas faces do disco, cabeça de leitura e gravação. É o firmware do HD, a gente chama de controladora, né? Tem a controladora para o HD, a controladora para o teclado. E além da controladora, que é o firmware, o fabricante, ó, você que inventou esse teclado aí, agora você tem que inventar também um jeito simples de usar. Você tem ó, o firmware, controladora e você tem ainda um driver. A gente usa muito para impressora, né? Driver para impressora. Vem a impressora, vem um CDzinho, né, para você instalar. Impressora, o driver da impressora, porque o Windows não conhece, né? Aquela impressora. O driver, através dele é que o Windows vai saber operar a impressora. O driver é que mostra aquela interface bonita, simplificada, padronizada, né? Então, na verdade, o fabricante é que é responsável por tornar as coisas fáceis de usar, né? O sistema operacional realmente não conhece esses dispositivos mais a fundo. Tá bom, pessoal? Mas na aula que vem eu começo aqui, ó, discos. E a gente termina isso. E quem sabe dá tempo de falar sobre instalação do sistema operacional. É só aula prática daqui para frente, né? Acabou aquela parte chata de teoria. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que que nós vamos fazer até o fim do ano, né? Vocês estão curiosos, né? Tá acabando o ano já, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ah, não tem mais aula de reposição, graças a Deus. Olha, e acabou. O que tem de reposição de sábado é aquelas feriados, aquelas coisas. Mas eu não é presencial, não é live. Eu dou uma atividade, olha, lê esse negócio aqui para mim. Ou então eu vou falar, eu vou reservar um tempo para vocês desenvolver o projeto, tá? Então, na verdade, eu não vou dar aula, eu vou só programar um estudo dirigido, né? Uma atividade para vocês. Mas acabou, não precisa comparecer mais, né? Ficamos livres dessa bucha aí, né? Certo. Deixa eu abrir aqui uma planilha só para matar a curiosidade de vocês.
Ó, nós estamos aqui no dia 9/11, ó. Tá tudo plano de aula aqui, bonitinho. Deixa eu compartilhar a tela. É rapidinho, já estou acabando, viu, pessoal? É 1 minuto. Tá dando para ver uma planilha aí? Deixa eu aumentar bastante a letra. Estão vendo, pessoal? Ah, é legal, obrigado. Ó, 9 de novembro, estamos aqui, ó. Aí, na aula que vem, eu vou fazer a montagem e configuração do conjunto todo. Eu já fiz, né? Eu só bati foto, vou montar uns slides com várias fotos e mostrar como que configura o hardware, né? Como que eu fiz a minha máquina. Então tem duas, e depois a instalação do sistema operacional. Como que eu instalei o Windows Server? Instalar o sistema operacional Windows é bem tranquilo, né? O Linux também está bem fácil, mas eu vou falar em particular como é que eu fiz a minha. E aí acaba, né? Vou mostrar como que eu montei o hardware, como que eu instalei o Windows e acabou. Não tem mais nada. E aí eu vou fazer o seguinte. Já é apresentação de seminário, tá vendo? Quem sabe eu corto alguma aula aqui. Vou dar tempo para vocês terminar o seminário, né? Vou fazer isso. Quem instalar o Windows, vocês sabem, né? Eu vou mostrar como eu montei o hardware e vou dar 2 aulas de tempo para vocês terminar o trabalho de vocês, né? Aí eu abro a sala e fico só orientando, tirando dúvida. Dia 7 de dezembro e dia 14 de dezembro, reservado para vocês apresentarem o seminário. Se quiser fazer aí uma aula, né? Vocês que vão dar a aula, é o seminário, né? Ou se não quiser, pode somente entregar um texto, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, comentário. Acabou, pessoal. Todo mundo dispensado. Quem quiser falar com o professor, eu fico aqui ao dispor de vocês, mais uma meia hora que for. Legal, Vitor.